E para fechar, para encerrar, eu gostaria de falar de algumas curiosidades que a gente tem sobre fungos, né? A primeira interessante é sobre as simbioses. Né? A simbiose é uma associação entre seres vivos de espécie diferente que tem como objetivo vantagem mútua. Na simbiose, os seres vivos fundem os seus corpos, eles unem. Existem outras formas de cooperação entre espécies diferentes que ambos têm vantagem, que é a protocooperação. Mas essa não é obrigatória, ou seja, os seres vivos não têm que fundir, eles não têm que juntar os seus corpos. Na simbiose eles precisam. Né? Aqueles que são mais ligados em HQ e tal, pode se lembrar do Homem-Aranha, do Venom, né? Que nós temos aquele alienígena que faz uma simbiose com o ser humano. Claro que lá poderia ser até questionável, uma forma de parasitose e tal, mas enfim, não vamos entrar nessa questão. Mas na simbiose, os seres vivos juntam os seus corpos. Então nós temos duas simbioses bem claras quando a gente fala de fungos. Nós temos uma simbiose entre fungo e alga, que alguns biólogos questionam e dizem até que é uma espécie de parasitismo, porque tem alguns biólogos que dizem que o fungo força, né, essa associação, que a alga, às vezes, ela é aprisionada pelo fungo, forçada para ele nessa relação, né? Mas o fato é que ambos têm vantagem, né? Nessa associação, então, o fungo ele vai fornecer proteção e água para a alga, então dessa forma a alga pode viver fora de ambiente aquático, e em contrapartida a alga vai fazer fotossíntese e produzir carboidratos para o fungo. Tá? Geralmente eles são bem simples, é muito comum ver sobre rochas e muros, tá? Bem simplinho aqui, tá? Ó, isso aqui é musgo, isso aqui não é fungo, é isso aqui que é a associação, que é o líquen, né? Associação entre fungo e alga. Mas às vezes o líquen pode ser bem exótico, ele pode ser, parece até mais uma planta do que mesmo um fungo com uma alga. Esse aqui é um exemplo, ó. Esse aqui é um tipo de líquen que existe em lugares gelados e muitas vezes eles são usados na alimentação de vários herbívoros. Vários herbívoros consomem esse líquen, comem durante as épocas mais frias, que nevam, então não tem produção vegetal. E uma outra associação de sucesso, e essa daqui aí é uma simbiose de certeza, né? É a micorriza, do grego micos, fungo, e rhiza, raiz, na qual muitos fungos estabelecem uma relação entre as raízes de planta. A planta então vai fornecer carboidratos para o fungo, e o fungo vai aumentar muito a superfície de contato, de absorção das raízes, permitindo que a planta absorva muito mais água e sais minerais. Tem vários experimentos que mostram que essa associação é extremamente benéfica para a planta. Algumas plantas não dependem tanto, mas umas dependem muito, tá? Tem até algumas associações, por exemplo, com o limoeiro, na qual o limoeiro, sem essa associação, quando se mata o fungo do solo, o limoeiro ele cresce até 60% menos do que cresceria quando associado com esses fungos. Então, mostra bem o quão benéfico é para a planta essa associação. Esse também é uma das críticas para as queimadas, porque a queimada ela vai aquecer o solo, matando todos os fungos e outros micro-organismos, impedindo essa associação entre as plantas, né? Então, mais um dos motivos para o qual não se deve fazer queimada, né, para limpar o campo. Outra curiosidade interessante que a gente tem é que tem alguns fungos, alguns cogumelos que são bioluminescentes, né? Então, o que é a bioluminescência? É quando um ser vivo emite luz, de alguma forma. Então, nós temos algas, né, como a noctiluca, nós temos água-vivas, que emite luz, nós temos os insetos como o vagalume, que é muito clássico, muito conhecido, nós temos alguns peixes abissais que emitem luz, e também temos alguns cogumelos. Então, aqui nós temos um exemplo de um cogumelo numa floresta tropical emitindo a bioluminescência. É questionável qual é o motivo, né? Aponta-se pelo menos 3 possíveis motivos para ele ter essa bioluminescência. E eles não são mutuamente excludentes, ou seja, pode ser por causa de um, pode ser por causa de 2 ou por causa dos 3 ao mesmo tempo, né? Vamos lá então, quais seriam os possíveis motivos, né? Primeiro, para atrair
possíveis dispersores. Então, essa parte, como eu já disse, né, essa parte é só a parte do micélio reprodutivo. Então, aqui estão os esporos. Então, talvez emitindo essa luz à noite atraísse animais que fossem comer o fungo e com isso ajudasse a dispersar e espalhar os esporos dele. Esse é o possível motivo. Segundo possível motivo, para atrair predadores dos agressores do fungo. Às vezes pode ter algum inseto que devora o fungo e aí ele emite essa luz e atrai possíveis predadores daquele inseto que está se alimentando dele, né? Então, isso é uma outra possível justificativa, né? E terceiro motivo, né, a atração de algumas outras espécies, de insetos que não comeriam, mas se prenderiam a ele e ajudasse a dispersar também os esporos. Então, talvez uma dessas três. E aqui, eu tenho uma imagem aqui do reator de Chernobyl. Foi encontrada uma espécie de fungo. Essa não é essa foto aqui, tá? Essa foto aqui mostrou uma vez um fotógrafo tirando uma foto, né? E ele sofreu muita influência da radiação. Mas por meio de robôs foi identificado uma gosma preta que estava nas paredes próximas ao reator. O robô coletou essa gosma e, ao fazer análise biológica, se constatou que era um fungo. E aí se descobriu que esse fungo ele desenvolveu uma forma muito peculiar de produzir o seu próprio alimento, de ser autótrofo. Ele desenvolveu a radiossíntese. Esse fungo, então, estava usando a energia da radiação liberada, né, pelos elementos radioativos do núcleo, e estava usando essa radiação para produzir carboidratos. Então, as plantas usam a energia luminosa, a energia da radiação da luz, para fazer a fotossíntese, plantas e algas, né, algas e algumas bactérias. E nós teríamos esse fungo, então, desenvolvendo uma radiossíntese, usando a radiação para produzir os seus carboidratos. Então, esse fungo ele é exótico de várias formas. Primeiro porque ele estava usando a radiação para fazer carboidratos. Isso por si só já é uma grande inovação biológica, provando que a vida encontra o meio. Mesmo nos ambientes mais inóspitos, que a gente acha que seria impossível a vida encontra o meio. E segundo, porque ele foge à regra. Se vocês lembrarem lá na primeira videoaula, eu falei que os fungos são heterótrofos. Então eles se alimentam de matéria orgânica produzida por outros seres vivos. Eles não têm a capacidade de produzir a sua própria matéria orgânica. E esse fungo então conseguiu, né? Então alguns até podem me questionar, então não é fungo, mas ele é por evolução, né? O parentesco dele. Ele tem todas as características dos fungos, exceto o fato de ser autótrofo. No entanto, os ancestrais dele são fungos, né? Então eles são enquadrados no grupo dos fungos. E sempre lembrando, nunca esquecendo, a biologia não é a ciência das regras, ela é a ciência das exceções, tá? Por isso classificar os seres vivos é tão complicado e pode gerar muita divergência, porque sempre haverão exceções, tá? A biologia, nunca se esqueçam disso, a biologia não é a ciência das regras, ela é a das exceções, certo? Então, esse era o recado dessa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado dela, né? E por hoje a gente fica por aqui. Tchau, tchau.